suas Bíblias em Gálatas capítulo 2, versos 20. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Pai Santo, mais uma vez diante do Senhor, com base na Tua palavra lida, pedimos ao Pai que o Senhor continue a ministrar nos nossos corações e entregar o recado que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. E ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua palavra e ajuda-nos, ó Deus, a aplicá-la nas nossas vidas, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É isso que nós te pedimos agora. Abençoa cada coração aqui, aqueles que estão nos vendo no YouTube ou que vai nos ver durante a semana, que seja um momento de edificação, de crescimento espiritual. Um momento, Senhor, de abrir mão das suas próprias vontades para fazer a Tua vontade. Ministra, Senhor, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Vivendo na dependência de Deus. Queridos, quando nós estamos, eu quero te levar a pensar um pouco como foi aquele dia que você entregou sua vida para Jesus. Qual foi esse momento? Como é que foi isso na tua vida? Eu me lembro direitinho do meu. Moleque desesperado, querendo entender, pelo menos um pouquinho do significado da vida, medo de tudo, horripilante, não sabia o que eu ficava com aquelas perguntas, e depois da morte, o que vai acontecer, porque nessa época foi uma época de muitas informações que a gente via. Na minha terra só pegava um canal de TV, então era só o Fantástico que a gente assistia, e foi uma época de muitas descobertas, e aquilo mexia muito com a minha cabeça, e ao mesmo tempo eu não tinha uma ideia de como seria a vida realmente. Coisa estranha, mas era isso. Como é que fica isso? Eu existo, mas para quê? Por que às vezes eu sou assim? Por que às vezes eu sou assado? E tudo essas coisas borbulhavam na minha mente. Até que um dia eu fui a uma igreja, ouvi de Jesus, e Ele foi a minha resposta. Porque o que me levou a Jesus foi meu medo. Medo de não saber o que tem na frente depois da morte. Que esse negócio mexeu na minha cabeça, sabe? Às vezes para outro não, mas para mim mexeu. E medo de tudo, né? E aí eu ouvi uma mensagem que dizia que Jesus, se conhecer a verdade verdade vos libertará. E verdadeiramente sereis livres. E queridos, vai para 44 anos agora, né? Esse ano, em outubro, faz 44 anos que eu entreguei a vida para Jesus. E até hoje ainda experimento. Até hoje eu ainda experimento as libertações da minha vida. Libertações de traumas que a gente tem, até hoje ainda, coisas que Jesus vai revelando para mim e eu vou entregando na mão dele. Mas naquela época a única coisa que eu quis entregar foi assim: Jesus, eu quero entregar minha vida para o Senhor porque eu quero ir para o céu. Essa foi minha entrega para Jesus, foi essa, gente. Não tremeu parede, não deu apagão, não foi nada, foi uma coisa assim. Eu cheguei na frente e disse: Deus, é isso que eu quero para a minha vida, eu não quero mais ter medo disso. Mas mal sabia aquele menino de 12 anos que Deus tinha muito mais para ele. E hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre isso. Viver na dependência de Deus. Quando nós entregamos a vida para Jesus, nós estamos dispostos a tudo. O que Ele pedir, a gente faz. Na medida que a gente vai caminhando com Jesus, a gente vai vivendo a vida cristã, às vezes a vida cristã da gente parece que fica monótono, quando na verdade não deveria ficar, porque a Bíblia diz que é novidade de vida. Mas parece que a gente começa a querer tomar de volta o controle da nossa vida. E aí nós começamos a colocar os porquês, aí nós começamos a dizer: eu acho que é assim, eu acho que é assado.
e alguém traz uma mensagem, o Espírito Santo leva você a um texto bíblico, aquele texto parece que ele dá umas faqueadas, uma mexida na gente, daí a gente fala assim, não é bem assim. Mas quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente não pergunta e nem questiona nada. A gente quer esse alívio de ser filho de Deus, de ser salvo, essa libertação de medo, é isso que a gente quer. Então, quando a gente está disposto a tudo isso, e esse texto, ele é rico em nos afirmar que a nossa vitória, a força que a gente precisa, o ânimo que a gente precisa, ou a coragem que nós precisamos, está em Cristo, ainda continua em Cristo, não é nas coisas fora de Cristo. Eu estava fazendo uma retrospectiva da minha vida e eu comecei a perceber que ao longo, da medida que eu ia crescendo, me envolvendo com tantos outros conhecimentos, teve um momento da minha vida que eu associei o conhecimento, a filosofia do mundo com a palavra de Deus. Olha que erro maluco, né? Até que eu entendi que a palavra de Deus está acima de todo o conhecimento do homem. É da palavra de Deus que eu preciso. E aí quando você olha para Romanos 8:37, que diz assim, todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Queridos, se tem um negócio que mexe com a gente, é quando você está diante de um desafio, que você está fora, a situação não está no teu controle. Você perdeu completamente o controle daquilo, você não sabe para onde vai. Você não tem controle daquilo. Aí você fica, e agora? Para que lado que eu corro? Aí depois vem um texto desse dizendo que, por exemplo, nós somos vencedores em todas estas coisas, inclusive nos momentos onde estão descontrolados na nossa vida, onde eu não tenho controle. Ele diz que é Deus que está nisso. Como que eu posso ser vencedor em situações que eu não tenho controle? Queridos, isso tem a ver com a minha caminhada com Jesus. O detalhe é que quando a gente consegue algumas coisas que acalmam o nosso coração, às vezes a tendência da gente é relaxar. É aqui que complica. Porque nós cristãos estamos numa luta, numa batalha espiritual diariamente, meus queridos. Não dá para relaxar nesse negócio, não. Pode observar, você tem um objetivo, de repente você, eu vou pegar um exemplo aí, eu vou fazer uns exercícios, eu quero chegar em tal coisa, ou eu vou estudar bastante, que eu vou passar naquele concurso. Aí você rala, você sacrifica a família, sacrifica tudo para aquilo. Quando você passa, aí você começa a relaxar. Bom, agora eu passei, agora tudo vai ser mais tranquilo. Aí você começa a pensar num monte de coisas. Mas aí às vezes, devido àquele empenho que você deu para passar naquele concurso, talvez você sacrificou até o seu momento com Deus. E é isso que te aperta. Isso tem que ser a base, isso não pode faltar. E quando nós descobrimos, quando nós estamos diante de uma situação que nós não temos o controle, e a gente começa a ficar angustiado, esse é um termômetro do Espírito Santo dizendo para você: você precisa buscar mais, você precisa depender mais de mim, você está muito na tua cabeça, está muito nos teus pensamentos, você ainda não entendeu, é eu que preciso governar a sua vida. É Jesus dizendo isso para mim e para você hoje, é Jesus que deve nos governar. Então quando nós olhamos para isso, nós precisamos compreender que no primeiro momento da nossa vida, nós nascemos pecadores, porque Adão pecou, mas com isso houve um prejuízo enorme para a raça humana, porque nós ficamos completamente separados de Deus. Quando olhamos para Romanos 3, versículo 3:23, ele diz o quê? Que nós somos pecadores e estamos afastados da glória de Deus. Mas a boa notícia é que isso não fica para sempre. A boa notícia é que Jesus vai naquela cruz e assume o meu pecado, o teu pecado, e Ele é o sacrifício que Deus aceita em nosso favor. Nós não íamos aguentar uma cruz, não íamos aguentar
nada daquilo que Jesus passou. Ele tomou o nosso lugar. Por isso, quando você olha em João 12:32, ele diz assim: e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Ou seja, eu, quando for crucificado, eu vou trazer toda a raça humana junto comigo. Aí você pode querer entender que aquela morte dele foi a sua morte também, ou pode dizer que isso não é para mim. Mas quando nós cremos que foi Jesus que morreu na cruz pelos meus pecados, um dos primeiros pontos aqui importantes para a gente é: eu nasci pecador. Alguém pode falar o que quiser, pensar o que quiser, pode dizer o contrário de tudo isso, mas eu nasci pecador. Todos pecaram, eu estou no meio dos todos, mas também eu estou no meio desses todos que diz que a todos atrairei a mim. Nós também estamos incluídos nisso. E aí, quando a gente olha para esse texto, a gente observa o que Jesus passou, e ele foi prefigurado, isso foi profetizado há 700 anos atrás, antes da morte de Cristo, em Isaías 53:5, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava com ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Através da morte de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Houve uma solução, existe uma solução. Quando olhamos para Romanos 5:10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eu lembro de uma pessoa que eu fui falar de Jesus há muito tempo atrás, muito tempo, acho que era uma das primeiras investidas minhas de evangelistas, e eu me lembro que ele falou assim para mim não tem conserto. Aqui não tem conserto. Eu disse: tem. Como que você me garante? É porque você não me conhecia, rapaz. Se você me conhecer, você ia ver que eu tinha, que tem conserto para você sim. Aí eu compartilhei a minha vida, compartilhei do lar que eu saí, compartilhei dos desafios que eu vivi, e falei: e Deus me tirou de tudo isso, e me deu uma nova esperança, e me deu uma vida. Hoje eu tenho uma alegria. Eu devia ter uns 14 para 15 anos, quando eu estava falando de Jesus para essa pessoa. Queridos, não importa a história que você tenha, ou que você teve, eu me lembro bem das minhas, não foi nada fácil. Me lembro muito bem, de 3 a 4 anos de idade, papai às vezes chegava bêbado em casa, hoje está na glória, né? Como eu digo, 3 anos antes de falecer, ele entregou a vida para Jesus, ele está lá, festejando. Mas foi momentos difíceis para mim, e eu não conseguia entender nada disso. Eu com 3, 4 anos, na madrugada, o papai chegava brigando. Eu lembro que eu e minha mãe tinha que dormir na casa do vizinho, né? Bom que cidade pequena, todo mundo conhecia a gente. Foi um momento muito estranho aquilo para mim. Chegou uma época que eu estava acreditando que a vida era assim. E com o tempo, quando eu entrego a minha vida para Jesus, ele começa a dizer que a vida não é desse jeito. Deus tem algo melhor. E eu compartilhei isso com essa pessoa, e essa pessoa então ela entendeu, que falou: olha, se Jesus pode mudar a tua vida desse jeito, ele pode mudar a minha. Eu falei: com toda certeza, ele muda. O que eu preciso entender é que foi Jesus que morreu na cruz para que eu pudesse ter vida, para que eu pudesse sair da qualidade, da situação de inimigos de Deus para amigos de Deus. Por isso que João fala em João 1,12: mas a todos quantos receberam, creram nele, se tornaram o quê? Filho de Deus, aos que creem no seu nome. Sabe, queridos, a vida cristã, ela não é meramente uma caminhada religiosa. A vida cristã, a primeira coisa, ela é um encontro com Jesus. É uma entrega da nossa vida para Jesus. Começa por aí. Então, a primeira coisa, quando nós olhamos aqui: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo, ou seja, cruz lembra morte. E eu entendo que a morte de Cristo é a morte do meu eu. Se eu não entender isso, queridos, eu posso ficar 50 anos numa igreja, batizado e nem ser convertido. Mas quando eu entrego isso, eu entendi que tudo muda na minha vida.
que eu pertenço a Deus. Antes eu pertencia ao meu egoísmo, ao meu orgulho, justificava meus atos quando eu brigava e xingava. Se alguém fosse falar alguma coisa para mim, eu dizia: não, mas é isso mesmo, ele merecia ouvir o que eu falei para ele mesmo. Porque enquanto eu não reconheço que eu morri na cruz com Cristo, o meu eu vai ficar mandando, e eu ainda continuo sendo dominado pelo pecado. Por isso que em Romanos 6,6 diz: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Cristo crucificado, para que não nos tornemos mais ao quê? A ficar no domínio do pecado. Quando você entrega a vida para Jesus, a primeira coisa que acontece é que quebra o domínio do pecado. Eu posso agora, depois, e com certeza somos pessoas, pode ser que depois que eu entreguei minha vida para Jesus, eu posso pecar. Mas o pecado começa a se tornar um acidente de percurso, porque agora eu tenho consciência do que é pecado. Eu tenho consciência de que se eu falo de eu xingar, eu pequei. Eu tenho consciência que se na minha mente eu pensar mal de uma pessoa, eu pequei. E quando nós somos envolvidos, salvos em Jesus Cristo, sabe o que acontece na gente? A gente fica alerta. A gente começa a se preocupar com tudo que pensamos, com tudo que falamos, e com tudo que a gente vai fazer. Quando a gente vai falar com uma pessoa, a gente pensa antes de responder. Ou antes de falar, por quê? Porque nós não queremos ofender a pessoa, porque se eu ofender uma pessoa, eu estou ofendendo o meu Jesus. Vida cristã é uma coisa diferente do que se fala. Vida cristã é vivência todo dia, é uma luta do espírito contra o meu eu, contra o meu orgulho. Sempre, por isso, quando Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, ele está dizendo: eu já não tenho mais nada nessa vida do que me orgulhar, mesmo sabendo que ele poderia se orgulhar de muita coisa. Paulo era um homem muito culto. Antes de entregar a vida para Jesus, muito respeitado. Depois que ele entregou a vida para Jesus, perdeu toda aquela fama que ele tinha para o mundo, ele joga no lixo por amor a Jesus. E agora o negócio dele é viver para Jesus. E a caminhada dele foi difícil, não foi tão fácil. Um outro detalhe que eu quero também destacar é que quando nós entregamos nossa vida para Jesus, uma frase muito clara tem que estar na nossa mente: Jesus é que precisa reinar na minha vida, não sou eu mais o rei da minha vida, é Jesus. Olha que interessante isso, porque o que é um reino? É um governo sobre você, é você abrir mão do teu governo para aceitar o governo de Jesus na sua vida, é abrir mão das nossas vontades para fazer a vontade de Deus, é parar de valorizar tantas coisas deste mundo que para nós achamos que é tão importante, para valorizar o que Deus quer que eu valorize. Isso é algo difícil para o ser humano, porque o ser humano gosta de estar no controle, sempre. E isso para ele é muito difícil. Quando nós vemos o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 3 e 4, ele diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos meus pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Meus queridos, sabe qual que é a boa notícia, qual que é o evangelho? Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está vivo hoje. Ele está vivo e Ele interage com o seu povo, com a sua igreja. Que coisa boa. Quando nós olhamos para Colossenses 3, de 1 a 3, portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta ou escondida juntamente com Cristo em Deus. Queridos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente começa a se preocupar com as coisas lá de cima, a gente se preocupa com os pensamentos dele. Tudo que a gente vai fazer, a gente apresenta para Ele. Deus, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Você vai mudar de emprego? Deus, o Senhor quer mesmo que eu mude de emprego? É isso que o Senhor está querendo? Deus, como que o Senhor quer que eu haja? Pensar nas coisas que é de cima, gente, é pensar em tudo aquilo que pertence ao reino de Deus. É como você lidar com uma pessoa
que às vezes discorda de você. É como você lidar com uma pessoa que talvez ela não tem nada contra você, mas ela é diferente, ela pensa diferente do que você, e às vezes até te ofende, e você precisa lidar com isso. Isso é viver o Evangelho, gente. Viver o Evangelho não é, então eu vou me afastar dessa pessoa. Já falei sobre isso umas mensagens atrás. Não, não é isso. É pedir, Deus, como que eu posso ser bênção na vida dessa pessoa? Você vai fazer um negócio, você coloca diante de Deus primeiro, porque o dinheiro que você vai investir é um dinheiro que é do Senhor, Ele está dando para você administrar, olha só. A gente precisa entender que buscar as coisas que são de cima é diferente, gente. Não é buscar a minha vontade e depois dizer foi Deus que mandou, deu paz no meu coração. Tem muita gente que tem tanta paz, depois tem tanta angústia, tem tanta tribulação depois, porque só pensou que porque orou, Deus já concordou. E Deus tem todo o direito de discordar de mim e de você. Por isso, se eu já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, ou seja, eu preciso a partir de agora conhecer mais o Evangelho, para eu entender o que Deus quer de mim. Eu preciso conhecer mais o Evangelho, para que eu saiba de que maneira viver neste mundo para glorificar a Deus em tudo que eu fizer. Quando a gente olha para 1 Pedro 2,25 diz, porque estáveis desgarrados como ovelha, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Ou seja, sem Jesus eu estava meio separadão, fazendo do meu jeito, do jeito que eu fizer está bom, eu respondo do jeito que eu quero, justifico meus atos, e faço tudo isso, mas quando eu estou em Cristo muda, opa, a partir de agora eu pertenço a Deus, eu preciso saber dele como Ele quer que eu esteja agindo. Sabe qual que é uma das palavras mais enganosas desse mundo? Uma das, porque são muitas, é aquela coisa, pastor, mas se a gente começar então, ficar desse jeito tudo, a gente colocar para Deus, então Deus não quer um robozinho, Ele nunca quis, Deus quer um obediente, um filho obediente, é diferente de ser robozinho, Deus quer um filho obediente, Deus quer participar de todos os desejos dos teus sonhos, Deus quer estar junto com você sempre. É por isso que nós não podemos abrir mão do nosso tempo de conversa com Jesus, de oração, de ter o nosso tempo de leitura bíblica, nosso tempo de só com o Pai. É por isso que nós precisamos disso. Observa, se você pegar todos os patriarcas, os personagens bíblicos, observa que eles sempre tinham momentos com Deus, sempre. Sempre, você observa que Jesus, o nosso mestre, no modelo para nós segui-los, o que ele dizia? Ele te deixava os discípulos e ia para algum lugar para orar, ou ia para o monte, mas ele ia orar, ele ia falar com o Pai, e depois ele voltava. Queridos, é isso que nós temos que fazer, todos os desafios que eu e você temos pela frente, para enfrentá-los, a gente primeiro conversa com o Pai. Como o Senhor quer que eu lido com isso? Como que o Senhor quer que eu desafie, que eu trate esse assunto? Às vezes acontece isso, às vezes nos lares, às vezes é a esposa, vamos fazer tal coisa, aí o marido não quer entristecer, mas também não sabe como fazer, e fica enrolando, não faz isso não, vai para Jesus, o que eu respondo? Como é que eu vou fazer esse negócio? Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, tudo, gente, na nossa vida cristã, a gente pergunta para Jesus. Uma vez alguém falou assim para mim, mas então para tudo tem que ficar pedindo a bênção? Ué, meu irmão, eu até meus 18 anos, que eu morava na casa do meu pai, eu ia sair, o que eu fazia? Benção, pai. Não sei se alguém viveu essa época, mas eu vivi, né? Lá no Nordeste é tua benção, meu pai, né? Mas aqui não, a gente me benção, pai, e Deus me abençoava. Quando eu conheci esse Deus maravilhoso como meu pai, foi diferente. Eu começo a colocar diante de Deus, abençoa isso, me mostra como fazer isso, como é que eu tenho que agir dessa maneira, de que jeito que eu vou fazer isso? Isso é viver a vida que agora vivo pela fé. Em quem? Em Deus. Muitas vezes a gente tem fé na palavra dos outros, nas ideias dos outros, nos conselhos dos outros,
né? É muitas vezes indo lá no Google que vira a cabeça da gente dos avessos, né? O médico fala que você está com uma doença tal, você vai lá no Google para ver o que é, aí você entra em crise. Não passo de hoje, né? Não é assim, eu tenho um laudo lá do exame que eu tenho que apresentar para o doutor. Já me perguntaram se eu já vi. Eu falei, vou ver para quê? Eu não entendo nada. Vai que eu vejo alguma palavra lá que vai me deixar mais nervoso ainda. Eu não vou fazer isso. Eu não entendo. Mas eu sei que Jesus sabe o que vai acontecer. Então eu peço para Jesus, eu preciso dele, eu não sou dono da verdade. Eu preciso da direção de Deus. Viver, quando ele coloca assim, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando ele diz, vivo não mais eu, ele está dizendo, Deus, eu agora sou do Senhor. É para o Senhor que eu vivo. Daqui para frente é outra história, eu quero viver assim. Então nós dependemos de Jesus para tudo nesta vida. E a gente precisa, agora tem outro detalhe, além de você depender de Cristo, você precisa aceitar o que Ele te disser. O problema é esse. Você já conversou com aquelas pessoas que chegam assim para você, pedindo um conselho? Aí você dá um conselho e ele faz tudo do jeito ao contrário? Do jeito que ele tinha pensado? Já viu isso? Ou talvez já fez isso? Eu já. Né? Ah, não, eu preciso de um conselho. Eu chego para o Lima, eu preciso de um conselho. Aí o Lima, eu falo para ele o que eu estou pensando, daí ele fala para mim assim, ah, não, pastor, o senhor tem que fazer isso. Aí beleza, né? Aí no outro dia eu faço do jeito que eu estava pensando. E depois eu me estrumbico tudo, aí pronto, aí já era, né? Aí eu chego lá, até o Lima não vai saber nem o que me responder, porque se ele falar para mim, eu não te disse, não vai ajudar. O que ele pode fazer é orar para mim e falar, Deus, tem misericórdia desse homem, porque ele não entendeu. Muitas vezes nós pedimos orientação de Deus e quando Deus dá, a gente não aceita. Viver esta vida cristã, viver na vida em Cristo, gente, é isso. É por isso a importância de você estar cada vez mais sensível à voz de Deus para a tua vida. Como é importante, e como adquirir isso, pastor? Você vai adquirir isso na sua caminhada com Jesus, lendo a Bíblia, aprendendo mais a palavra de Deus, estudando a Bíblia, aproveitando as ferramentas de crescimento que a igreja oferece para você, quer seja grupo de homens, de mulheres, de casais, escola bíblica dominical, sabe, é isso. Até para quem estiver mais animado também, até subir o morro do Araçatuba, que a gente subiu ontem, lá em cima a gente orou, compartilhei Salmos 19 com a galera, ainda falei, gente, olha aí, ó, os céus proclamam a glória de Deus, e a criação, o universo, expressam a obra da tua mão. E aí naquele momento começou a vir aquele nevoeiro, daí a gente estava 1.600 metros acima, 1.680 metros acima de altura. Gente, que gostoso que é isso. Sabe, reconhecer Deus em tudo. Queridos, a gente tem que entender uma grande realidade, uma grande verdade. O salmista lá em 73, versículo 26, ele disse uma grande verdade. Ele disse o quê? Ele disse que no céu só tenho a ti, e na terra não tenho ninguém além de ti que eu deseje mais. Se eu e você, como cristãos, não desejarmos as orientações de Deus, não desejarmos os ensinos dele para as nossas vidas, a gente sofre um pouquinho mais. Por isso, quando nós olhamos para o Senhor, eu preciso entender que a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, porque Ele me amou e se entregou por mim. Eu quero ser um homem de fé, pastor, eu quero ser uma mulher de fé, eu quero ser um jovem, um adolescente de fé, muito bem. Como que você faz isso? Exercitando, lendo a Bíblia e acreditando e vivendo por ela. Não tem uma receita de bolo para isso. O que você precisa é colocar a sua vida na dependência do Senhor e pedir para que Ele te ajude. O detalhe é que muitas vezes nós lemos as orientações de Deus e a gente faz o contrário da vontade de Deus. E por que isso acontece, pastor? Aí cada um de nós temos a resposta. É só nós avaliarmos qual é a prioridade que dentro das nossas 24 horas que nós estamos dando para Deus. Você já vai descobrir a resposta. Já você vai descobrir a resposta. Porque quanto mais tempo com Jesus você tiver, mais você vai entendê-lo. E mais você vai depender dele. Queridos, quero concluir dizendo para você o seguinte: nós somos como um exército.
chefiado por um único general. Nosso general é Cristo. E certa vez eu perguntei para uma pessoa do exército, disse, cara, mas esses generais, eles falam o negócio, vocês têm que fazer mesmo? Eu falei, tem. Quem já serviu o exército sabe como é que é isso. E assim, por quê? Ele disse, olha, a gente nem sempre é gostoso obedecê-lo, mas tem um detalhe, as nossas vidas dependem da sabedoria dele. Meu general, o seu general é Cristo. Nossas vidas dependem do nosso Deus. Nós precisamos entender isso, gente. Nós dependemos dele. Por isso, precisamos obedecer a Cristo. Precisamos depender desse Senhor. E eu poderia aqui falar um monte de coisas, mas o que eu quero deixar para você nessa noite é exatamente isso. Pergunta que eu te faço, você tem vivido na dependência de Cristo? Essa é uma das perguntas, ela não é inquisidora, que nem a Santa Inquisição de 1400, não. Mas ela nos leva a ser sinceros com a gente mesmo. Até que ponto eu tenho me colocado mais realmente, eu me dispus a obedecer a Deus? Ou obedeço, mas ao mesmo tempo, de vez em quando, né? Até quando, gente? Às vezes as suas lutas, as suas dificuldades, porque o tempo vai passando. E a nossa vida cristã, chega momentos na vida da gente que ela cobra uma fé que talvez nós não temos, uma experiência com Cristo que nós negligenciamos no passado. Me lembro uma vez que papai tomava em torno de 17 remédios de antibióticos por dia. E um dia ele decidiu parar com 5. Em meia hora ele já estava na UTI. Aí minha mãe me liga doidinha de lá, e eu saio de Curitiba e vou até Ivaiporã. Quando eu sento lá, a hora que ele acorda na UTI, ele dá de cara comigo, né? Eu olhando aqui para ele, né? Ele olhou assim, né? Aí eu falei, pai, que negócio é esse? Você não pode parar com esses remédios. Aí ele falou para mim assim, mas vou ter que ficar andando com um balaio de remédio agora para baixo e para cima? Eu falei, sim, se o senhor quiser viver, sim. Mas eu dependo disso? Depende. Mas olha só, tem pessoas da minha idade que não precisa beber isso, tomar tudo isso. Eu falei, sim, mas talvez são pessoas que hoje com a tua idade está bem de saúde, porque não viveram 28 da vida deles, beberam cachaça e não comendo nada na vida. Aí ele engoliu seco. Eu falei, pai, o senhor gastou uma natureza, o senhor gastou uma saúde que agora está te fazendo falta. Queridos, acontece na vida cristã a mesma coisa. Às vezes a gente é cristão, somos salvos em Cristo, amamos a Jesus, mas não obedecemos e não vivemos na dependência dele. A gente faz do jeito que a gente quer, mas o tempo vai passando e chega um momento na história da nossa vida onde você tem que encarar a realidade. Todas as negligências que eu tive na caminhada com Jesus estão me fazendo falta exatamente agora. Por isso, queridos, caminhe com Jesus, viva na dependência de Cristo, não aceite com facilidade o teu eu dizendo para você, mas é assim que eu faço, é assim que eu sou, porque isso vai te custar caro lá na frente. Não é uma ameaça espiritual, é uma realidade na vida cristã. Viva na dependência do Senhor. Já estou crucificado com Cristo, já morri para o mundo. E é uma briga constante do meu eu com o Espírito Santo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a pela fé no Filho de Deus. Não vivo pela fé nas ideias dos outros, no Filho de Deus. Porque foi Ele que morreu, que tomou o meu lugar na cruz. Ele é digno de toda a minha honra, de todo o meu respeito. Porque Ele foi lá e morreu na cruz por mim. E hoje, quando vamos estar participando da ceia, nós vamos estar aqui comemorando, relembrando o que Jesus fez, porque o que Jesus fez na cruz é a minha libertação, é a sua libertação. E se há em nosso meio alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus, eu quero te dizer uma coisa, a melhor coisa que você faz na sua vida é entregar ela para você.
Ah, mas eu vou ficar sendo um crente carola? Não, nem um crente carola está no céu, pode esquecer. Só um crente que vive na dependência dele que está lá. Viva para Jesus. E eu quero dizer para você, se você não entregou sua vida para Jesus ainda, faça isso. Coloca a sua vida e diz: Deus, eu reconheço que eu sou pecador, reconheço que nasci em pecado, mas eu também reconheço que o Senhor morreu na cruz para a minha salvação, e reconheço que eu não vou ter um bom futuro sem ficar na tua dependência, sem pertencer ao Senhor. Faça uma oração simples diante de Jesus, dizendo: eu quero que o Senhor seja Senhor na minha vida, meu Salvador, meu Redentor, e veja o que Ele vai fazer na tua vida. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela salvação que nós temos em Ti, obrigado pelo teu cuidado, a tua graça. Ah, Deus, como é bom desfrutar da tua presença, desfrutar do teu perdão. Obrigado pela salvação que o Senhor nos deu, obrigado pelo perdão dos nossos pecados, obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.